nós não temos ainda essa condição o tempo todo de uma participação protagonista, como eu lembrava, né, da própria população. É só nós lembrarmos também o número de pessoas que também não se interessam. Há pessoas que não se interessam pela política institucional e têm o direito. Por exemplo, eu digo sempre, fazer parte de um grupo, né, de política institucional, militar num partido é uma decisão de cada um. Política todo mundo faz, queira ou não. Faz quando está no condomínio, faz até, e eu dou o exemplo, quando ao fritar uma batata, uma mandioca, uma macaxeira, na hora de dispensar o óleo que usou, né, colocar no ralo da pia, em vez de guardar e dispensar, isso é um ato político, porque influi na vida, né, da comunidade. Por isso, você retomou a percepção. Os ausentes nunca têm razão, que é a frase que eu lembro ali. E, de fato, né, a ideia de que a gente deveria o tempo todo estar em atenção ao campo da gestão das nossas coisas, ela é um princípio decisivo. Como eu sou formado no futebol e na base do futebol, a gente chamava os treinadores de professor. E eu sei que o senhor gosta de ser chamado de professor. Eu gosto. Pois é. Eu vou começar a pergunta agradecendo, porque na aula 7 de filosofia e política, eu mudei radicalmente uma posição minha que há muito tempo eu resistia. Nem na reunião do condomínio eu participava. Eu estava participar. E, vergonhosamente, eu escrevi até isso aí na pergunta, eu reconheço que eu deixei de participar durante muito tempo, visto que eu já participo do terceiro setor, fazendo obras sociais e tal, mas eu uma certa ojeriza de participar da política. E foi um divisor de águas, pode ter certeza disso. Essa aula que eu participei, que eu já, depois disso, eu já comecei a participar ativamente, certo ou errado, mas eu estou participando já ativamente como um debutante, vamos dizer assim, com 50 anos de idade. E a pergunta é dentro disso, né? É que eu escrevi lá que ausente nunca tem razão, e é verdade. Qual é a importância da filosofia na vida das pessoas no tocante a participar mais ativamente e pensar de maneira mais crítica no processo democrático? O que de fato, o que é de direito? Será que de fato e de direito nós fazemos valer o que diz ali, né, do poder do povo para o povo e pelo povo? E onde a filosofia pode nos auxiliar nesse momento? Olha só, você que atua no campo do esporte, você que, por exemplo, pegou o CSA numa condição e conseguiu elevá-lo, né, dentro daquilo que seria o que nós chamamos de elite do futebol. Nós somos avessos, né, Lulinha, a ideia de elite para quem participa numa concepção democrática mais ampla, exceto quando é com o time da gente. Né? Então, a gente acha que tem de estar mesmo na elite. Aliás, eu, como torcedor do Santos, né, fico tranquilo em relação a essa questão. Agora, uma coisa é estar na elite, por exemplo, outra coisa é ser elitizado. É claro que a palavra no futebol elite está querendo dizer que você está no topo, né, em relação ao campeonato, à disputa. E aí pego no fundo daquilo que você, né, bem lembra em relação à ideia de uma democracia que, pelo povo, para o povo, né, e com o povo, ela teria de ser, de fato, concretizada nessa direção. Mas esse tipo de ideário, ele não é realizado ainda no nosso dia a dia. Mas ele funciona como referência. Ele funciona como sendo o nosso horizonte, né, para o qual a gente quer caminhar. Nós não temos ainda essa condição o tempo todo de uma participação protagonista, como eu lembrava, né, da própria população. É só nós lembrarmos também o número de pessoas que também não se interessam. Há pessoas que não se interessam pela política institucional e têm o direito. Por exemplo, eu digo sempre, fazer parte de um grupo, né, de política institucional, militar num partido é uma decisão de cada um. Política todo mundo faz, queira ou não. Faz quando está no condomínio, faz até, e eu dou o exemplo, quando ao fritar uma batata, uma mandioca, uma macaxeira, na hora de dispensar o óleo que usou, né, colocar no ralo da pia, em vez de guardar e dispensar, isso é um ato político, porque influi na vida, né, da comunidade. Por isso, você retomou a percepção. Os ausentes nunca têm razão, que é a frase que eu lembro ali. E, de fato, né, a ideia de que a gente deveria o tempo todo estar em atenção ao campo da gestão das nossas coisas, ela é um princípio decisivo.
mas ela não é praticada, né? Ela não é praticada, essa ideia, de modo intenso. Algumas vezes, porque a pessoa não tem formação ou ela não tem um tempo liberado para isso. Vou te dar um exemplo concreto. Eu, Cortella, tenho e tive mais tempo para a política institucional de cidadania, de acompanhar o parlamento, de discutir coisas em relação ao executivo, de olhar aquilo que o judiciário está fazendo, porque eu tenho algo muito importante para a participação política, que eu não quero que seja exclusividade minha, mas que hoje ainda, mas não para sempre, uma parte da população tem, e é uma parte pequena, que é ócio. Isto é, tempo liberado. Eu tenho mais tempo liberado do que uma boa parte da população. E não é porque eu sou da área de filosofia. Eu sou parte de um grupo econômico que é escolarizado, que tem condição de vida, que não está sofrendo na pandemia, exceto a restrição, né, de saída, que tem as questões mais resolvidas. Por isso, eu não tenho que lutar pela sobrevivência de modo direto e fundo o tempo todo. Daí que a minha ocupação, e eu vou usar isso de propósito, a minha ocupação com a política e a cidadania, usando os dois termos como, né, termos que se juntam, para a política e cidadania ou cidadania, ela se dá com maior facilidade. Eu posso também me ocupar da política, porque eu não preciso ficar o tempo todo olhando, né, para outras coisas. É só notarmos algo nesse momento que nós estamos vivendo. Muita gente está no trabalho em casa, no home office, e está tendo também de fazer o trabalho doméstico de casa, em relação à higiene, faxina, limpeza, comida. Veja como restringiu o tempo de muita gente. Muitas pessoas entraram no período de quarentena supondo que, porque estariam em casa e fora da empresa, teriam um tempo imenso sobrando, daria para ler muita coisa, fazer várias coisas. Não foi necessariamente desse modo, né? Porque você tem uma ocupação para continuar, né, com as suas condições de vida. E aí vou direto, né, no ponto final, né, da tua questão. A filosofia, ela nos alerta para que a gente não se engane com uma noção parcial do que é democracia. Ela tem de ser a nossa referência por inteiro, mesmo que a gente vá nas etapas conquistando essa condição. Por último, uma frase, Lulinha, muito mal usada no Brasil, é a frase: nós temos que fazer o resgate da cidadania. Todas as vezes que alguém fala o resgate da cidadania, está supondo que isso já existiu em algum momento, foi perdido e nós vamos buscar de novo. Ora, nós não temos o resgate, nós temos é edificar a cidadania de forma mais inteira, mais plena, mais igualitária. O mesmo vale em relação à presença política. Por isso, a filosofia serve como alerta. Ela serve para aquilo que você indicou, né, e eu agradeço, como algo que mexeu com você, para você repensar algumas das suas ações. Cuidado, filosofia não é sempre boa. O nazismo tinha os seus filósofos e ainda tem. O fascismo tinha os seus filósofos e ainda tem. As ditaduras, seja de que forma forem, também têm os seus filósofos. A filosofia que gera autonomia, emancipação, que quer que a pessoa pense com a própria cabeça, sem achar que ela é a única pessoa que pensa, essa é a boa filosofia. Mas há uma má filosofia, que é aquela que quer, né, a opressão, a ditadura, o pensamento único em vários lugares do mundo e também entre nós. Mas, de fato, os ausentes nunca têm razão, nem no condomínio.